Deus o escolheu para prosperar. É hora de receber e multiplicar a bênção. O cajado de Arão agora é seu. Deus não comete erros. A Bíblia é um livro vivo, não é apenas história. É o código de leis espirituais que governa o mundo material. Hoje vou te contar uma das histórias mais poderosas e esquecidas da Torá, a história de Coré, e como o próprio Deus escolheu quem lideraria o povo, quem os abençoaria, quem prosperaria. E até o final desse estudo, eu vou te dar códigos preciosos para a bênção instantânea. Eu sou a Amy do Carmo e hoje nós não vamos fazer caminhadas juntos e nem vamos fazer pão. Hoje nós vamos fazer essa pizza maravilhosa, uma pizza fácil. É a pizza que eu passo para as pessoas que estão junto com a gente, junto comigo, né, no desafio. E já tem gente tendo muitos resultados. Até o final desse vídeo vocês vão ver todas as fotos das minhas quase mentoradas, das minhas queridas que estão fazendo o desafio. Então vamos lá, vamos falar da revolta de Cora. Está lá em Números 16. Coré era um homem de grande estatura, primo de Moisés e Arão, mas ele queria se colocar no centro, desafiando a autoridade espiritual. Ele apareceu com 250 homens influentes do povo de Israel e disse a Moisés: "Toda a assembleia é santa. Por que te exaltas acima da assembleia do Senhor?" Korah usou a linguagem da democracia para justificar a inveja espiritual. Mas Deus não deixou espaço para ambiguidade. Ele disse a Moisés para separá-los, e então a terra se abriu e engoliu Korah, seus homens, suas tendas e suas famílias. Foi um julgamento espetacular, público e definitivo. Imediatamente depois, fogo desceu do céu e consumiu os 250 homens que carregavam incenso sem serem chamados para isso. Agora eu vou te conduzir nessa primeira parte como se estivéssemos vivendo essa cena. E eu te aviso, será uma análise andragógica, não uma história infantil, mas uma operação cirúrgica nas mentes e corações dos adultos. Então vamos ver o contexto? Homens inteligentes que se escolhem perder, que decidem perder, que dizem, ok, vou arriscar. Vamos falar sobre Korah e seus 250 homens. A Torá os chama de Nezi'ei Edah, líderes comunitários, homens de reputação, sabedoria e influência. Esses não eram simplesmente rebeldes ignorantes, eram intelectuais, aristocratas, homens poderosíssimos. Aqui está a primeira lição desse estudo. Inteligência não é uma vacina contra a estupidez espiritual. A história bíblica está repleta de homens cultos que fizeram escolhas catastróficas, porque a sabedoria técnica e política nem sempre se traduz em humildade. Então, a gente pode ver muito isso, inclusive nos dias de hoje. Então, vamos ver uma coisa. Por que se uniram contra Moisés e Arão? Korah não agiu sozinho. A Torá enfatiza uma aliança estratégica. Korah, um levita, Datã e Abirão, da tribo de Ruben, o primogênito rejeitado do sacerdócio, e 250 homens, príncipes, líderes tribais. Foi uma operação política bem planejada. Korah trouxe carisma e linguagem espiritual. Datã e Abirão trouxeram raiva política e ressentimento tribal. Os 250 homens carregavam o peso da representação popular. Em termos modernos, uma aliança de influenciadores políticos e acadêmicos, unidos não pela verdade, mas com um objetivo comum: destruir Moisés e Arão da liderança. Um outro ponto crucial, muito importante, é o incenso. E aqui vem a questão central e muito importante, que a gente vai fazer um paralelo no final dessa aula. Por que eles não podiam carregar o incenso? Incenso, Ketoret, mistura perfumada, não era apenas um gesto ritual, mas o serviço mais íntimo e perigoso do Mishkan, o tabernáculo. Ketoret representa a conexão mais elevada com Deus, oferecida apenas pelo sumo sacerdote Kohen Gadol em momentos específicos. Não era uma questão de
discriminação tribal, mas da estrutura espiritual do universo. Como a eletricidade de alta voltagem, se você não for o cabo pretendido, o cabo certo, ele queima você. Então, o incenso queimado incorretamente era mortal. Nadav e Aviú, filhos de Arão, morreram assim em Levítico 10. Então, Coré e seus homens, sabendo disso, insistiram. Então, toda a comunidade é santa. Por que você se exalta acima da Assembleia de Deus? Então, a tradução moderna, somos espirituais o suficiente, não precisamos de uma autoridade sobre nós. Então, o erro deles não estava no desejo de servir a Deus, mas na rejeição da hierarquia espiritual estabelecida pelo próprio Deus. E você pode imaginar, depois de uma cena dessa, o povo ainda estava com medo, o povo ainda murmurava. E Deus deu um sinal tangível, a vara de Arão dá a luz. Ele pediu que cada líder tribal entregasse a sua vara, incluindo a de Arão. 12 varas, uma para cada tribo. Eles a colocaram na tenda da congregação, diante da arca. E Deus disse: o homem que eu escolher, sua vara florescerá. No dia seguinte, a vara de Arão não apenas brotou, mas floresceu e produziu amêndoas. Um milagre completo. Por que amêndoas? Por que amêndoas? Em hebraico, amêndoas se diz shekedim, porque a amêndoa é a fruta que amadurece mais rápido. Em Jeremias 1,12 diz: Maquel Shaked Haiti, vejam a vara de amendoeira. E Deus responde: você viu bem, pois eu zelei pela minha palavra para levá-la a termo. Deus é rápido em agir em favor dos seus filhos. Uma vara seca e sem raízes produziu vida da noite para o dia, um sinal do favor divino e de uma escolha irrevogável. E você pode estar pensando: eu na minha vida hoje não estou servindo, não estou dando frutos. Você está exatamente no lugar onde você deveria estar. É agora o momento de você dar frutos. Entendeu? É Deus que decide o momento de você, que você está pronto. Você está se preparando. Só não fique parado sem estar sempre se preparando. Porque você pode ser aquela vara. Você é aquela vara a partir de hoje. Então, por que Deus quis fornecer mais provas? Deus não precisa da prova. Mas ele queria um fim definitivo das disputas. O povo continuou a questionar a autoridade de Arão. Então, Deus deu um sinal inconfundível e impossível de repetir. E foi um testemunho permanente. O cajado florido foi colocado na Arca da Aliança. Está lá em Hebreus 9,4, como um lembrete eterno da escolha de Deus. Olha que lindo. Não foi um sinal passageiro, mas um documento vivo do favor de Deus. Aqui é a lição espiritual, a que eu mais amo: somente o que Deus escolhe dá fruto, mesmo que pareça morto. A verdadeira autoridade espiritual não nasce da ambição pessoal, mas da investidura divina. Aquele que é chamado por Deus não precisa se defender com palavras. O fruto é o sinal, e o sinal falam por ele. Gente, isso é muito sério, porque às vezes a pessoa fica se defendendo, precisa se defender. Deus, quando ele escolhe, quando ele decide, pode juntar todos os 250 do Senado, pode juntar os 250 do Senado, do STF, de todos os lugares. Quando Deus tomou a decisão, não adianta os homens se unirem. Pode fazer só até a página 2, até quando Deus permite, mas quando Deus escolhe o seu, não tem como. E você é um escolhido de Deus, eu sou um escolhido de Deus. Então vamos fazer um paralelo profético, que nós somos sacerdote de Yeshua. Olha a diferença. Na antiga aliança, o sumo sacerdote entrava no Kodesh, HaKodashim, no Santo dos Santos, uma vez por ano, a não ser que tivesse alguma coisa muito especial, carregando o sangue de um sacrifício por si mesmo e pelo povo. Era uma honra reservada a um único, escolhido e consagrado, a uma única pessoa. Um privilégio tão sagrado que até mesmo a vestimenta, o óleo e o incenso eram exclusivos. Eram separados, eram kadosh, não para ser duplicado, para uso comum. Lá,
Lá em Êxodo 30, 29 e 33, você pode ver isso, os detalhes. Com Yeshua, o véu do templo foi rasgado. Mateus 27, 51. E o mistério sacerdotal foi transferido e multiplicado. Esse foi o nosso presente. Nós somos muito, muito abençoados. E lá diz em Pedro, mas vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, Kadosh, o povo adquirido. 1 Pedro 2,9. Então, não somos mais espectadores assistindo a um único homem, entrar na presença de Deus. Nós mesmos somos sacerdotes, revestidos da sua justiça, carregando não o sangue de bodes, de animais, mas o sangue de Yeshua, que nos abriu o acesso eterno. Isso está também lá em Hebreus. Gente, isso é muito poderoso. Deus nos deu o acesso privilegiado, direto. Nós somos muito, muito mais privilegiados, abençoados do que o povo antigo. Nós temos um acesso direto, nós não ficamos olhando lá a pessoa que vai entrar no Santo dos Santos, que vai estar na presença de Deus. Nós estamos na presença de Deus todo momento que queremos. Então, essa verdade profética tem uma aplicação poderosa, muito poderosa no mundo dos negócios e da liderança. Como sacerdotes, guardamos o altar de nossas vidas, nossas decisões e nossos frutos. Quando decidimos, por exemplo, de empreender, que vamos dar trabalho para outras pessoas, é um altar. O seu trabalho é um altar, a sua casa é um altar, as suas decisões é um altar. Então, muito cuidado com como você está tratando o seu altar. Somos chamados a separar o sagrado do profano, evitando concessões que contaminam nossa unção. Cada estratégia, investimento, um produto, a sua oferta ou a palavra que torna um ato de adoração, quando oferecido com um coração puro, é muito acolhido por Deus. Então, Kadosh não é isolamento estéril, é pura influência, nascida do trono de Deus e descendo aos lugares para onde nós somos enviados. Olha que lindo isso. Assim como os sacerdotes abençoam o povo com palavras de vida, nós, em Yeshua, abençoamos mercados, cidades, gerações, autoridades, a nossa casa e todas as pessoas que estão ao nosso redor. E aquelas também que não estão. Então, isso é uma bênção que nós temos e nós temos que usá-la, aprender a usá-la. Nós somos abençoados para abençoar. Então, nós temos diretamente o nosso contato na presença do Senhor. E aqui eu tenho um código muito precioso para você. Você sabia que a primeira bênção é a prosperidade? Quando Deus ordenou aos Kohanim, sacerdotes, que abençoassem o povo, Ele não estava falando apenas de espiritualidade. Lá em Números 6, 24 e 26, Birkat Kohanim, a bênção sacerdotal. Yevayecha Adonai veishmerecha, que o Senhor te abençoe e te guarde. Yevayecha, abençoar com dinheiro, com terras, com recursos, com materiais. Ninguém explica isso e fala com clareza. Exatamente abençoar com dinheiro, com terra, com recursos, com materiais, com riquezas. E veishmerecha, proteger de inimigos, inveja, acidentes, crises. Então, a primeira bênção já está falando de abençoar com dinheiro. Eu acho que foi assim, mais ou menos, Deus quer te prosperar, quer te ver prosperar. Deus te protege quando aqueles que querem roubar seu sucesso ou atacar você, mas Deus quer te ver prosperar. Quando você é próspero, o mundo ganha. A Bíblia não exalta a pobreza, mas condena o orgulho e a ganância e a injustiça. Abraão era muito rico, não era rico, era muito rico. Jó recebeu o dobro e Salomão tinha ouro em abundância. Então a riqueza bíblica é o valor gerado para você e para os outros. A gente falou de valor numa aula anterior e ali eu explico para vocês que riqueza é gerar valor para outras pessoas além de você. E é a mesma riqueza bíblica. A riqueza bíblica é o valor gerado para você e para os outros. Então, quando você é próspero, você emprega pessoas, você pratica tzedakah, a justiça, a generosidade, você constrói hospitais, abrigos, lares, você espalha a palavra com dignidade.
e sem necessidade, sem ser aquela coisa forçada. Então quebra o tóxico mito da pobreza espiritual. Ser pobre não é sagrado, ser pobre não é útil, ser pobre não ajuda ninguém. Lá em Deuteronômio 8,18 diz assim: lembra-te do Senhor teu Deus, pois é Ele quem te dá força para adquirir riqueza. Nossa identidade em Yeshua, nós somos reis e sacerdotes. Assim como Arão carregou o cajado florido para confirmar seu sacerdócio, Deus colocou em nossas mãos a autoridade para abençoar, guiar e prosperar. Somos uma raça escolhida, está lá em 1 Pedro 2,9, chamados a reinar em todas as áreas, na família, na economia, na cultura, na política. Quando prosperamos, o reino de Deus avança e a sociedade se transforma, é transformada. Então vamos fazer uma proclamação final, uma declaração. Eu recebo o cajado de Arão hoje, sou sacerdote e discípulo de Yeshua. Eu carrego a brahá, a bênção, por onde eu passo, onde eu coloco os meus pés. Estou protegido de todos os ataques. Eu crio prosperidade por onde passo. Eu sirvo ao reino com abundância e influência. E todas essas bênçãos virão sobre ti e te alcançarão. Deuteronômio 28:2. Amo fazer esse estudo com vocês. Deixo com a brachá, a bênção sacerdotal. Yevaichecha Adonai v'yishmerecha, Yaeh Adonai panavelecha v'yiruneka, Yissa Adonai panavelecha v'yasem lecha shalom. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e te conceda a graça, que o Senhor levante o seu rosto sobre ti e te dê a paz. Amo vocês e até o próximo vídeo.